Olá, estamos começando mais uma edição do Contaê. E hoje vamos receber a Márcia Nascente, que é jornalista especializada em cultura de paz e dinâmica de convivência. O tema do nosso encontro é a comunicação não violenta. Vamos primeiro conhecer um pouco mais da Márcia e depois fique conectada na nossa conversa, porque ela vai render muito. O tema é muito contemporâneo. Oi, Márcia, tudo bem? Prazer tê-la aqui conosco. É um prazer estar aqui, Sônia. Muito bom esse nosso novo tema pela Galáctica, comunicação não violenta. Isso. Então, eu queria começar nosso bate-papo, que você pudesse contar para a gente um pouquinho do seu perfil e como é que você introduziu a cultura de paz, né, dentro da sua profissão e da sua área de atuação. Sim, é, eu já trabalhava como consultora há alguns anos e também treinadora, né? Dava treinamento para empresas, isso mais ou menos no 2013, 2014. E eu tive diretamente uma proposta de fazer um curso sobre especialização de cultura de paz e dinâmicas de convivência, através de um professor meu de biologia do conhecimento, onde estava se abrindo vários repertórios novos para mim, até para eu aplicar para os meus alunos e também nas empresas que eu atendia, né? Muitas delas empresas familiares, em que eu via que havia problemas de relacionamento entre os gestores, entre os familiares, e às vezes também, durante alguma aula, os próprios participantes reclamavam e falavam. E esse problema relacional veio ao encontro desse curso de cultura de paz e dinâmicas de convivência, em que um dos módulos era a comunicação não violenta. Aquilo me chamou muita atenção, porque tratava não mais daquela cultura de competição e de bateu, levou, de obedece quem tem juízo, né? Manda quem pode. Então, todo esse tipo de cultura padronizada que existia, pelo menos até nos meus mais de 20 anos em grandes empresas, aquilo tudo, para mim, foi uma quebra de paradigma. Que não, que poderia ser muito diferente, poderia, através da comunicação não violenta, que cada um pudesse trafegar pela sua própria gestão emocional, o autoconhecimento e passar a desconstruir crenças que estavam limitando, inclusive, a sua comunicação, a sua relação, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Quer dizer, a comunicação não violenta, ela interage com a área profissional e pessoal, né, de cada um de nós. Quer dizer, em cada uma das convivências, a pessoa tem que estar atenta ao que está fazendo também, né? Como é que você... Vamos começar definindo, então, a comunicação de paz e depois entrando na comunicação não violenta? Sim, né? Dentro de uma cultura que a gente vive, né? A gente vive numa cultura da violência, né? Então, a primeira coisa que a gente aprende, né? Assim, na base, é que o ser humano ele tem dentro de si a paz e a violência, todos. Agora, o que que a gente vai nutrir? Nós vamos nutrir uma comunicação alienante, que julga, que avalia, que critica, que compara, que manipula, ou a gente vai nutrir uma comunicação harmoniosa que ouve, que dialoga, que entende que sentimento está tendo, que entende empaticamente o que o outro está sentindo, o que o sistema está operando.
Então, a comunicação não violenta, ela vai trazer, né, é uma pesquisa do Marshall Rosenberg, vale dizer, que é um PhD, foi um PhD psicólogo, né? Ele já faleceu há mais de 20 anos, mas ele cunhou essa pesquisa dele depois de muitos anos de clínica, de reparar, né, no próprio consultório questões de conflitos familiares, conflitos de guerra, conflitos de racismo, de preconceito, que tudo isso vinha também através de um pouco conhecimento emocional que as pessoas tinham sobre si mesmas. Essa é a base, né, dessa pesquisa, que acabou sendo o nome que está carregada nessa ferramenta, né? Que nós dizemos que é mais do que uma metodologia, ela é um caminho de vida, sem volta, porque a partir dessa... Existe uma metodologia, né, para você até aprender e depois começar a praticar isso no seu cotidiano. Então, primeiro é reconhecer que a gente se conhece muito pouco e a gente tem reações violentas, automaticamente. A gente vive num padrão de sistema em que divide as pessoas, traz desigualdade, é uma violência estrutural. E existe a violência física, existe a violência invisível, que às vezes, num próprio gesto de alguém, ela pode estar implícita ali um preconceito, uma falta de compaixão, né, por um semelhante. Então, a comunicação não violenta, ela traz hoje, e assim como trouxe, né, no pós-guerra e na virada do século, muitas boas ações e práticas em vários continentes, né? Ela está dentro da ONU, ela está em conflitos, ela está nas escolas, ela está nos ambientes organizacionais, nos ambientes de cidadania, familiares e de comunidades e meio ambiente. Pensando nos meios na comunicação como um todo, né, e na transição da comunicação de massa, das televisões, da influência da televisão, do rádio, do jornal, para hoje uma comunicação digital que nós temos vivido intensamente, né? E eu gostaria que você observasse, se observasse essa transição dessa comunicação violenta, porque muitas vezes os programas de televisão eram violentos. E hoje as mídias sociais também são violentas. Quer dizer, a conversa, uma postagem, eu não há um É, cuidado, não há um cuidado, porque ela, às vezes, muitas vezes, o público é muito diversificado. Eu digo isso não pensando na comunicação, não, olhando os dois ângulos, tanto da comunicação interpessoal como da comunicação empresarial, porque, às vezes, também dentro uma empresa no setor de atendimento ao consumidor, o consumidor pode não estar satisfeito com a qualidade do serviço, o atendimento, o prazo de entrega, né? E ele também, como nervoso, a pessoa pode também perder a cabeça e não ter uma comunicação clara e também ter uma comunicação violenta. Você podia fazer as considerações dessa transição, dessa comunicação de massa, né? O do que se via anteriormente para o que se vê atualmente, se houve também, dentro dos estudos ou dentro das pesquisas e dos repertórios que você conhece, contribuições. olha, Sônia, o Marshall, quando cunhou essa pesquisa Comunicação Não Violenta, a gente até apelida de CNV, mas precisa tomar cuidado de como está sendo utilizado isso. Não se referia à comunicação publicitária, nem à comunicação de massa, ela se referia muito mais à relações não violentas, atitudes, o
verbal e não verbal, né? A comunicação com linguagem, vamos chamar assim. Então, quando a gente fala da cultura de violência, por isso que a cultura de paz ela é ampliada, ela traz várias coisas que a gente já sabe de violência estrutural, né? Uma violência estrutural pode ser fome, né? Em algumas partes do país ou do mundo, pessoas ainda, crianças, morrerem de fome, sendo que há tantos alimentos e muitos deles desperdiçados. A fome é uma violência. A corrupção é uma violência, porque a partir do momento que estão desviando verba para alguma coisa que não seja para o público, né, para o serviço público, Sim. aquela verba deveria ser destinada para aquilo, isso é uma violência. Né? O racismo é uma violência, fazer diferença de pessoas pela cor, pela raça, pela a xenofobia, né, dos estrangeiros, tudo isso é violência. Então, em primeiro lugar, é a gente identificar que a gente vive com essas questões postas, que precisam ser trabalhadas. E como diz a paz não é passividade. A paz é ação, é posição. Então, vamos agora atravessar o Marshall, né, na comunicação não violenta. Ele traz algumas etapas para a gente, que nós vamos ver no workshop, que são etapas da gente observar, né, a primeira, sentir, ver qual a terceira, ver a necessidade que não estava sendo atendida, e a quarta, saber fazer um pedido que enriqueça a sua vida. Então, ou seja, você precisa agir para a paz. E não... Agora, você fala, essa transição da comunicação de massa, por acaso, é o que nós falamos, o entretenimento, a diversão, ela também distrai a atenção daquilo que está acontecendo para muitas pessoas. Então, o olhar humano é olhar o outro como você gostaria de ser tratado. É o básico de qualquer mandamento, de qualquer filosofia da fé, né? Você Sim. querer que faça para você e fazer para o outro o que você quer que faça para você. Então, uma vez que tem pessoas que estão fora dessa borda, não estão tendo a mesma questão de equidade, de respeito, de valorização, isso já tem esse problema estrutural. Quando isso passa, né, numa ferramenta em que as pessoas não estão sendo vistas, elas estão atrás de um celular, indignadas, vociferando, reagindo, xingando, aquilo é um reflexo do que nós vivemos na cultura, de um sistema desigual que há, né? De um sistema em que as pessoas não se respeitam porque não olham o outro como a si mesmo, no espelho, né? Em que a falta de humanidade no olhar, no sentir, no ouvir, no enxergar, no perceber, é muito grande. Então, é uma desalfabetização emocional muito grande. Então, por isso que eu falei, precisa desconstruir para depois colocar as atividades e as ações da comunicação não violenta em prática. Porque se as pessoas não reconhecerem que elas mesmas, e eu mesma, outro dia falei com uma atendente dessas de call center, e eu perdi a paciência também, me senti irritada, e quando eu desliguei, eu falei, gente, eu preciso saber que aquela pessoa ela tinha uma limitação, não era ela, era um script, era um modelo, era um padrão que não deixava que ela solucionasse o meu problema. Então, a gente se pega nos mínimos detalhes, até em rede social, inclusive, ainda trabalhando para essa desconstrução. E ela é um trabalho a ser feito. Agora, se cada um puder plantar essa semente, que essa semente vai germinar num grupo, numa classe,
num modelo de gestão, enfim, nas redes sociais, aí isso acaba cooperando para que a gente tenha uma regeneração de valores mais humanizados. Os roteiros, né? As empresas têm um script para os atendentes já fornecido, né? E eles têm até onde percorrer, mas nem sempre eles também é, não conseguem irem mais adiante, né? Eles conseguem, depois eles têm que falar com o supervisor, etc. e tal. E mesmo a gente acaba mesmo perdendo, em muitos momentos acaba perdendo a paciência. Por isso que esse tema é extremamente contemporâneo. Eu gostaria que a gente conversasse agora um pouco da proposta do workshop que a Galáctica vai estar realizando junto com você. É uma proposta muito sonhada, né, Sônia? Nós podemos Muito. falar que a Galáctica e eu estamos conversando sobre esse tema desde 2019, antes da pandemia. Faz E, né, que a gente conversou lá, poderíamos lançar um curso ligado à cultura de paz e comunicação não violenta. Então, ele é muito esperado, ele foi muito cuidado para que as pessoas tenham conceitos e exercícios numa medida que ela possa sair desse curso já com outro olhar e já aplicando ali na sua própria realidade. A gente convida para uma turma aberta exatamente porque essa riqueza que vem, às vezes é online, então pessoas de outros estados, né, e que não necessariamente uma pessoa conheça a outra, também enriquece essa colaboração e esse olhar para o outro, né, o espelho de que nós somos seres humanos, então nós temos dores, emoções parecidas, né, as universais que a gente sabe, aquelas tristeza, raiva, nojo, alegria e esses sentimentos, né? Eles são universais. Ele pode estar acontecendo aqui e lá do outro lado do continente. Então, a gente vai trabalhar essa gama toda com casos reais. Então, por exemplo, um dos exercícios que está que a gente trabalha muito a questão da comunicação, você virar, né? A comunicação de paz pretende que a gente escute bastante, tenha mais empatia e haja com compaixão, né? A diferença entre empatia e compaixão, que é relevante. Então, muitas vezes a gente acha que tem empatia. Porque confunde. Eu consegui enxergar ele, o problema dele. Mas muitas vezes a gente não fez essa lição de casa como precisa ser feita. E o outro, às vezes, quer desabafar, que é um exercício bem comum. Ele quer desabafar de um problema que ele teve, né? Ele passou por um lugar, ele teve que acudir uma pessoa, e aquilo fez com que ele perdesse o horário dele, e ele percebeu que existiam pessoas em situação de vulnerabilidade, tal, 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 tal. E ele conta aquilo. Ele não quer um conselho da outra pessoa, ele não quer um julgamento, ele não quer, eu também vivi isso lá quando eu estava indo para o meu primeiro dia do emprego. Ele não quer que a outra pessoa fique colocando essa comunicação alienante. Isso é tão simples. E isso a gente faz sem pensar, no automático. O eu também, o comparar, o elogiar, o avaliar, e isso é o contrário da comunicação não violenta. Na verdade, você ouve e ele só queria desabafar. E pronto. Então, a gente tem exemplos assim muito cotidianos que a gente vai utilizar, o micro e o macro, né? E também no workshop, além da gente passar por essas técnicas, nós vamos trazer também exemplo dentro de uma organização, com um colega de trabalho, que às vezes entra no embate pela questão não só do ganha-pão de cada um, né? Numa fusão a gente vê muito isso acontecer.
né? Eu já vivi várias fusões de empresa enquanto eu era funcionária. Então, tem cargos ali que são duplos e existe uma Vão ser competição disputados, né? para Vão ser ser disputados. disputada. Alguém vai sair, né? Ou É, não. agora, qual é o comportamento, a comunicação não violenta e você observar, né? Por exemplo, essa primeira regra de observar é muito legal, porque a gente está muito acostumada a observa, avalia, observa, analisa, observa, julga. Não, tira toda essa parte e fica só no observar a situação ou o problema com o colega. Então, a gente vai dar exercícios atuais, práticos, cotidianos, às vezes da família, enfim, que a pessoa possa sair dali podendo colocar na prática uma nova dinâmica de convivência para ela e para o trabalho dela também. Márcia, Tá. então, quais os benefícios que o participante do workshop, né, terá depois de ter feito esses exercícios da comunicação não violenta? Olha, viver em ahimsa, né? Ahimsa é uma expressão indiana que significa não violência, que, aliás, foi da onde Marshall Rosenberg se baseou. Ele se baseou muito nos estudos de Gandhi, nas aplicações de Martin Luther King. Então, ele mergulhou nesse doutorado dele, nas pesquisas, e para lançar, né, esse tema. Então, ele percebeu como é que a gente vai ampliar a consciência de cada um. O maior benefício é ampliar a sua consciência sobre a visão de três pilares que a comunicação não violenta trabalha. O eixo pessoal, né? Sim. Intrapessoal, o interpessoal e o sistêmico. Então, quando a gente olha esse sistema em que a gente vive, é importante, sociedade, o sistema, a cultura, ele traz ainda muita questão de só sobrevive quem se adapta, essa competição, sendo que a mudança de mindset, de consciência, de expansão de consciência, é a gente se abrir para uma cooperação, para uma pedagogia efetivamente que baseada na natureza, né? Porque um dos também pesquisadores que a gente vai colocar aqui como autor nesse curso, que também tem essa base, é a da biologia cultural do Humberto Maturana e Fernando Varela, em que eles dizem que a natureza ela tem uma renovação de regeneração, né? E assim nós seres vivos, seres humanos, também deveríamos não só contemplar a natureza como algo diferente de nós, mas a gente se colocar como também poder nos regenerar, regenerar valores que antes precisam, que eram aceitos, mas que a gente vai precisar revisitá-los e nem só ficar ali pautado naquela coisa que, sei lá, que ouviu de pequeno ou que alguém colocou, e sim fazer uma autoconsciência de que aquilo não serve mais e que aquilo traz mais violência. Então, quando a pessoa olha o propósito dela, que hoje muito se fala, o trabalho é um dos alicerces, né, do ser humano, mas como é trabalhar esse propósito se você não começar a regenerar basicamente os valores humanos universais, se eles estão sendo atendidos? E eles podem ser assim, a caridade, a compaixão, o amor, né? São Sim. valores humanos universais. Então, não é uma lavagem cerebral, não é uma filosofia que você fale, não, isso aí é para os outros verem. Não, é um trabalho muito do interno para o externo, mas que vai refletir
na sua vida, no seu entorno, nas suas relações, de uma maneira muito positiva. Qual que é a ligação da inteligência emocional e do autoconhecimento com a comunicação não violenta, Márcia? Então, a inteligência emocional, ela também é um dos aspectos, além do autoconhecimento, da regeneração de valores, dentro desses pilares da comunicação não violenta. Porque o Marshall, ele via que, às vezes, em consultório, as pessoas traziam alguns dilemas, algumas questões de sentimento, de emoções, de mal compreensão. Mas, às vezes, ela não conseguia lidar na realidade dela, às vezes, lá no trabalho, ou quando ela estava numa situação familiar de esgotamento. Então, perceber que a inteligência emocional, que é um conceito que vem depois do Marshall, né? Mas que é tão importante reconhecer o valor que existe nas emoções que não são positivas nem negativas, mas que elas são universais. Então, vou dar o exemplo aqui da raiva, né? Como uma emoção que as pessoas acham, eu vou sentir culpa se eu sentir raiva, eu vou sentir vergonha. E não, a raiva ela é um fator que o humano sente e ela precisa entender o que está embutido nessa raiva, o que aconteceu, que necessidade não atendida havia para ela, de repente, sentir raiva. E, às vezes, é um sentimento de raiva dela própria, daquilo que ela deixou de fazer, ou daquilo que ela fez e não deveria ter feito, ou de uma reação assim, automática que ela teve por uma questão. Então, assim, em primeiro lugar, responsabilizar-se pelos sentimentos, né? Pelas emoções, conhecer essas emoções, a ligação compassiva com nós mesmos. Então, a gente, às vezes, fala, eu tenho compaixão pelo outro, eu vou agir em benefício do outro. Mas a gente não está sendo boa com a gente mesmo. A gente não está tendo compaixão por nós mesmos, porque a nossa voz interna, às vezes, está nos culpando, está alimentando essa raiva, está deixando de perdoar. Né? Quando você deixa de perdoar, você está se vitimizando de alguma forma. E você está alimentando esse ódio, porque você não está conseguindo fazer um trabalho de perdão. Né? É um Para esse exercício trabalho muito de grande perdão. que as pessoas É um têm que fazer. exercício grande. Então, ela pode perguntar: o que essa raiva que eu estou sentindo aponta? O que está por trás? É um trabalho. Se a gente passar uma vida numa evolução e se conhecer ao final dela, já é um grande propósito. Uma E as mudança muito pessoas, às vezes, grande. procuram um propósito fora, fora, fora. Ela precisa trabalhar esse interno e a inteligência emocional ela vai trazer essa ressignificação, né? Da culpa, da vergonha, da raiva, do medo, da alegria, da, da energia, da felicidade. Enfim, ela pode pegar uma gama enorme de emoções, do desapontamento, tanto de uma maneira que seja que você se sinta bem ou que você não se sinta, e compreender o que está me incomodando, o que está trazendo alguma angústia, e se compreender. É uma escola, né? Nossa. É uma escola você ter todo esse aprendizado. E, às vezes, na comunicação não violenta, juntando com autoconhecimento e inteligência emocional, ela vai te dar uma base para você pausar e se observar e entender o que está sentindo, qual é a sua necessidade e saber pedir para o outro. Então, o outro que está ali, ele não passa a ser um alvo, ele é um espelho seu. E ele apareceu na sua vida, mesmo aquele que você não está conseguindo perdoar, porque ele está refletindo algo que você tem dentro de você. E E que não que muitas é o vezes outro que
está você provocando. precisa modificar, né? Já acontece, Exato, isso acontece muito, acho que acontece com todos nós. Às vezes uma pessoa te atrapalha, te incomoda, e, na verdade, o que incomoda é a atitude dele, que você também identifica em você, né? E exato. isso, de alguma forma, é, na medida do autoconhecimento e da reflexão que você faz, isso pode melhorar muito as suas relações interpessoais e profissionais, né? Sim, sim, sim. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui. Estudos emocionais sobre si, né? A gente leva muito tempo para estudar, para se formar, para se especializar, para poder formar um conteúdo, para passar, para oferecer, né? Para facilitar para outra pessoa entender. Agora, sobre os próprios sentimentos, quanto tempo a pessoa gasta para entender o que acontece dentro de si, não é? Então, Muito. eu consigo identificar alguma emoção quando eu estou escutando isso? Eu lembro de algum exemplo que eu fui muito dura comigo, em que eu não sou dura com minhas amigas, ou com meus amigos, ou com meus relacionamentos profissionais, e eu fui comigo. Será que eu tenho desenvolvido dentro de mim um pensamento cartesiano, talvez muito Ortodoxo mesmo, sido, né? que eu possa flexibilizar, Hum. né? E que eu possa ser generosa e gentil comigo mesma? É disso que se trata também, né? É muito interessante. Quer dizer, na reflexão, a comunicação de paz e depois a comunicação de paz permeia a comunicação não violenta tanto no âmbito individual quanto coletivo, né? E Sim, vai, e vai fazer com que as pessoas que participarem também do workshop façam essa reflexão, né? sim, Como eu estou comigo mesmo, qual é o meu comportamento comigo mesma, né? Até que ponto isso. consigo criar mudanças e como eu estou no meu tratamento com o outro, nas relações interpessoais e no meu ambiente profissional. Dentro das relações interpessoais, né, e das mudanças que a gente pode, das mudanças interiores e reflexões interiores que os conceitos da comunicação não violenta vão trazer para os participantes do workshop, eu gostaria de saber como é que fica a parte, como é que ele se comunica, né? Como é que ele pede, faz um pedido para o seu interlocutor ou para a pessoa com quem ele convive em casa, para o seu filho, porque isso, muitas vezes, as pessoas também têm dificuldade para pedir, ficam nervosas ou estão nervosas e, nesse momento, não conseguem nem enxergar como, ao invés de brigar, ao invés de criar uma discussão ou de ficarem nervosos, enfim, ou até de nem conversarem, né? Como é que eles podem promover esse diálogo e como isso pode facilitar e trazer paz e, além de paz, também uma eficiência nessa comunicação, uma melhora no relacionamento. Você podia comentar um pouco sobre isso? Sim, como eu falei das 4 etapas, é uma boa pergunta. Nós passamos pelo observar, depois ver o sentir, ver a necessidade. A quarta etapa, dentro dessa metodologia de comunicação não violenta, é o pedir, saber pedir o que enriquece a sua vida. Então, ao você, né, como a gente falou, de conhecer as emoções, de se perguntar, se observar, observar o que o outro sente, o que o outro necessita, qual é o pedido que eu posso fazer para ele. Ou seja, você faz tudo isso para si e para o interlocutor, né, por exemplo. E esse pedido, ele é muito importante, porque às vezes numa situação de um casal, por exemplo, alguma coisa durante muito tempo irrita ou incomoda ou cria uma sensação de raiva naquela mulher, por exemplo, mas ela não sabe pedir, né?
sim. Então, vamos supor que todos os dias ela chega em casa, eu acho que o marido chegou antes, e ele deixa a sala desarrumada ou a roupa jogada, e aquilo incomoda. Então, em vez dela reclamar todos os dias, puxa, eu estou exausta, essa casa está sempre bagunçada, colocar assim, isso está uma coisa, né, aleatória. Ela precisa dizer, olha, eu quero pedir para você deixar a sala arrumada quando você chega, né? Antes de você se trocar, que você deixa a roupa no cesto, porque eu já chego cansada, eu já tenho outras coisas, eu quero tomar um banho, eu quero encontrar a casa do jeito organizado. É um pedido, não é uma reclamação, não é uma crítica, não é uma exigência, não é uma reação, né? Então, a gente, às vezes, não foi educada para saber pedir. Antes da gente, antes de pedir aquilo que a gente está sentindo, a gente já joga, e a pessoa não sabe nem por que você já está jogando um sapato, né? Uma Isso, a brincadeira. gente parte para a briga, não tem, não É para um um momento, gatilho, é um gatilho mesmo, né? Você é um nem, gatilho. você já vê as E desavenças acabam contribuindo não para uma conversa, né? Não para uma conversa, um pedido, porque pedir parece tão simples, mas não é, não. é Né? pedir especificamente, porque às vezes você sabe o que você falou, mas você não sabe o que o outro escutou. E se for como uma crítica, por exemplo, na comunicação alienante, mostra que a gente. Uma comunicação que é muito alienante é você taxar a outra pessoa, ela é alguma coisa. Então, por exemplo, você é bagunceiro. Isso, você está colocando um rótulo na pessoa. Você pode pedir e dizer assim: às vezes eu me incomodo com uma bagunça pelo meu jeito de querer as coisas em ordem. Então, quando eu chego em casa, eu queria te pedir para fazer esse esforço de deixar menos coisa na sala, para que eu chegue e não tenha esse olhar. Não é você usar a pessoa, você é isso. Você é preguiçoso, às vezes, falar. Você é mal-humorado. Você fica taxando um rótulo. O né? Então, na verdade, o pedido específico é você dizer o que você sente, a sua necessidade e o que a outra pessoa pode ajudar você a compreender isso que você está sentindo e criar uma conexão. E não ela se sentir atacada, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode olhar em retrospectiva e, às vezes, a gente usou desse linguajar. Muito, muito, e que às vezes a maturidade ou o nosso olhar e a nossa vontade de mudar também, né? É, Porque às vezes basta agora pedir, né? Pedir, mas deixar claro algumas coisas, né? Que perturbam. Quer isso. É dizer uma que comunicação assertiva, autêntica, até para uma negociação. Se a gente entrar num âmbito de vendas, né, que os negociadores precisam ter um vocabulário, uma abordagem, uma linguagem, né, que seja confortável e, ao mesmo tempo, que passe confiança e que tenha verdade, né, ali implícita. Então, para uma negociação, também é muito importante a pessoa saber pedir e a outra saber negociar, saber ouvir. Se você não ouve, às vezes até numa loja de sapato, você vai procurar um sapato. Se o vendedor não entender que aquilo que você calçou, o salto, o modelo, o formato, a forma, a cor, não é? Ele precisa minimamente conhecer ali rapidamente e decifrando o que o cliente quer. Porque senão ele vai trazer um monte de caixa que nada vai nada servir, vai nenhum agradar. daquilo vai agradar. Então, minimamente, querer saber um pouco daquele atendimento, como você falou, né? O atendimento pode ser virtual, mas pode ser presencial. Então, ali,
fica muito mais produtivo e contributivo quando a pessoa presta atenção nessa linguagem, no que o outro, né, está pedindo e querendo. Acho que pode ser usado em vários desses Vários. âmbitos Não, do pedido, né? eu ia dizer uma coisa muito importante. Eu acho que a, conhecer a comunicação de paz e a comunicação não violenta é um primeiro processo, mas e ele é tão rico, o repertório, né, é tão rico que ele não para num único workshop, né? A gente tem que ter um aproveitamento muito maior, ainda mais tendo em vista a contemporaneidade, o momento que nós estamos vivendo, né? Que a violência é predominante e o comportamento, eu digo a violência em relação à criminalidade, como é que a gente, aos nossos hábitos e as mudanças que a gente está tendo que ter, né, para poder andar na rua com segurança ou com uma segurança entre aspas, né? Então hoje você não passeia mais no seu bairro com a mesma liberdade que você fazia há um tempo, né? Então é sem celular, pessoas de mais idade saindo sem celular de casa para fazer as compras, com dinheiro escondido dentro do corpo, né? O mínimo necessário. Quer dizer, o que eu quero dizer é que nós estamos tendo uma violência muito grande e que trabalhar com isso e com essas mudanças não é só num primeiro encontro, né? Ela vai ter que Ah, ter, sim, eu sim. acho que vai ter necessidade de outros encontros para verificar outras óticas, e são muito grandes as óticas, né? É isso que eu queria dizer. Eu tenho uma pergunta sobre isso também. A sensibilização que a cultura de paz e a comunicação não violenta trazem, né? Trazem por meio do que você nos contou, melhora e contribui muito para a convivência das pessoas, né? Então, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, como é que essas mudanças começam a ser observadas? Olha, são mudanças de comportamento não acontecem da noite para o dia, né? Ah, eu acho que não foi à toa que nós começamos a falar em trazer esse curso desde 2019, estamos trazendo em 2023. Tudo bem, teve a pandemia e tal, mas nós trabalhamos outros temas porque muitas das coisas precisam ser amadurecidas dentro de cada um. Então, não é um passe de mágica, realmente. Porque primeira coisa é a aceitação de que nós também temos esse lado violento dentro da gente. Porque às vezes a gente acha que é o outro, e que a gente não, que a gente está fazendo tudo certo, que a gente é bom, que a nossa família nos educou bem, ou não, que teve uma infância difícil, mas que na vida adulta já tinha se recuperado. Normalmente, nós adultos achamos que estamos no caminho, né, que está correndo bem. Mas, ao decifrar que muitos dos comportamentos estavam calcados mesmo nessa comunicação alienante e nesse lugar de violência invisível e de aceitação, porque a violência também se dá muito quando você presencia algo que é violento e você não faz nada, você é submisso, é omisso, aliás, omisso. Então, a omissão também é uma violência. Ou seja, não está acontecendo exatamente comigo, mas está acontecendo aqui com o meu vizinho, mas não é comigo. Então, quando a gente demora um pouco essa conscientização. Claro, às vezes o jovem, a pessoa que não tem tantas crenças formadas, tantos valores enraizados, ela consegue mudar talvez mais rápido. E que bom que, por exemplo, nas escolas, às vezes é mais propício, porque uma criança, um jovem que já vai se trabalhando nesse sentido da sustentabilidade, do meio ambiente, porque
é uma consciência sobre o meio ambiente, porque nós fazemos parte, né? É Sim, uma consciência sobre as relações de comunidades. Nós fazemos parte de várias comunidades, a família é uma delas, o pessoal do trabalho, às vezes o voluntariado, o condomínio do prédio, né? O bairro, como você disse, as instituições que fazemos parte, ou que adotamos, né? O princípio de fé, tudo são comunidades, são coletivos. Então, assim, a gente se dá conta disso, que a gente precisa trabalhar, e é um trabalho contínuo de ações, por isso que a gente fala, a paz é ação, paz não é ausência de conflitos, porque os conflitos vão continuar existindo, sejam internos na nossa mente, como externos. E como nós vamos lidar com eles é a parte que vai entrar muito dessa metodologia, dessa ferramenta, desse processo, porque eu acho que é mais do que uma metodologia, né? Esse autoconhecimento. Aí você fala, ele entra no âmbito da psicologia, da filosofia, da sociologia, da antropologia, de todos esses estudos e conhecimentos que nós temos, sim, mas não necessariamente ele, ele é algo que a gente não possa querer, né, como mudança comportamental, cognitiva. Agora, em vários lugares, a gente vai ver que ainda está embutido essa questão da violência. Às vezes, até numa indústria, né? Numa indústria que quer te distrair. A gente precisa tomar cuidado do que muito nos distrai, porque às vezes a diversão, a criatividade e a distração, elas podem ser elas pontos de fuga. embaçam a nossa visão Sim. sobre a humanidade, né? Sobre o que é ser humano. Então, é uma escola de vida. Eu acredito que, para quem quer entrar nisso e, por exemplo, quer parar de ter esse sofrimento, porque, no fundo, a cultura da violência ela causa sofrimentos, não só para o entorno, que já é muito, mas para a natureza, como nós vemos, né? Para a vizinhança, para a família, né? Para a atividade profissional. Então, é, querer trabalhar isso pode ser através de iniciativas terapêuticas que vão colaborar com a comunicação não violenta, né, na mediação de conflitos, na justiça restaurativa, na dança circular, que a gente falou, na yoga, na saber se trabalhar, na expressão corporal, na atitude. Olha, ela vai se juntar a outros ferramentais que vão te nutrir de uma forma de mais harmonia de convivência, que é o que nós estamos aqui dizendo. Para viver, nós precisamos conviver, faz parte, né? Então, a comunicação não violenta, ela traz um trabalho, né? Porque é um trabalho para a paz, é um trabalho todos os dias. Estou aqui pensando que a comunicação não violenta, o workshop, é um presente, é um momento que você vai ter, porque a pessoa, que quem se interessar vai ter para poder olhar para si, olhar para suas relações também e trazer esses elementos, né? Para trazer esses elementos para melhorar a sua qualidade de vida, sua qualidade de Isso. trabalho, a sua conscientização. Quer dizer que, na verdade, é um momento de reflexão, é um encontro. Acho que é um encontro com a comunicação não violenta, pode gerar mudanças, né? Pode trazer muitos benefícios, porque para olhares que a gente não tem, porque ela não é só isso, né? Quer dizer, ela vai continuar, quer dizer, um prazer em conhecer, eu acho, sabe? Tipo, Eu acho que é o trabalho da qualidade da convivência que a gente está tendo com a gente,
mesmo, e com os outros e com o ambiente. É Isso. é um trabalho de qualidade de vida mesmo, de convivência, porque a vida ela implica na convivência. Isso. Então, é um presente para cada um que quiser se, tra se, é, Acho que é que um quiser, que momento, tiver né? curiosidade de poder falar, há caminhos para isso. Eu estava sentindo alguma coisa que estava me fazendo mal, porque as pessoas elas procuram, sim, ajuda, remédios, a ansiedade, essa aceleração toda, né? Às vezes o medo da falta de recursos, da violência. Tudo isso está fazendo parte desse momento que a gente está vivendo, e é mundial, né? Do meio ambiente, de estar acontecendo essas crises climáticas e de como vai ser. Então, eu acredito que se cada um puder se trabalhar, Vai além ser da bem melhor, terapia, né? não estou dizendo, não, continua na terapia, continua com seus remédios, continua com seus tratamentos, e tem mais essa motivação para olhar a sua qualidade de vida atual também. Acho que é um momento de se olhar, né? De olhar para si, para o seu trabalho, aproveitar o fim de ano também, outubro e novembro, para trazer novos elementos, né? Que faça a É, pessoa também amadurecer, né? e que Amadurecer, ela pode ser uma melhor gestora, uma melhor mãe, uma sim, melhor tudo. amiga, uma melhor coletiva, estar no coletivo, participar de alguma ação. Ou seja, Abrir os olhos, né? E o abrir os coração, olhos. É um tempo para si eu e acho. para um tempo para si, né?